Oi, gente, olha eu aqui de novo. Hoje eu acordei pensando em falar algo com vocês, né, sobre mim. E por que que eu falo tanto de Deus assim, né? Onde eu vou, gosto de falar, quem me conhece sabe, não é me amostrando, me mostrar querer ser uma coisa que eu não sou, mas simplesmente querer ajudar você e as outras pessoas também, que realmente funcione, que Deus existe. Não é apenas Deus está lá no céu, nós aqui na terra, não. Deus nos vê todos os dias. Só que nós, ser humano, nós somos errantes, nós erra, nós pecamos, não tem para onde escapar disso. Nós pecamos, somos errantes. Só que nós temos que reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso erro, se arrepender e tentar não fazer mais. Então, assim, quem me conhece hoje acha que eu sempre fui uma pessoa assim que fala de Deus, mas não, outrora eu não era assim. Mas eu estava na fase de aprendizado. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora, gosto muito de observar as pessoas conversando, as atitudes das pessoas, eu gosto muito de prestar atenção nos mínimos detalhes. Então, assim, eu sempre fui observadora. Só que quando a gente não tem pessoas para nos ajudar, e também a gente não tem, não tem, assim, tem coisas que não tem como nem a gente explicar, né, o porquê daquilo. Mas eu, outrora, eu não era, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Deus igual hoje eu conheço. Eu conhecia Deus, que Deus estava no céu, nós na terra, e pronto, acabou. Só que a gente sempre escuta as histórias, né? De que o mundo vai acabar, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e etc. Então, assim, eu sempre fui observadora e sempre escutei histórias de pessoas mais velhas. Então, assim, eu sempre procurei buscar pelo lado espiritual. E eu já fiquei 11 anos na igreja, né? Foi onde que eu conheci realmente a palavra de Deus. Mas na prática mesmo, eu conheci a palavra de Deus foi ali, ó, na luta, na dificuldade. Foi nas horas das aflições, quando nós vemos que não tem solução mais, quando a gente vê que não tem mais saída, que a gente está sofrendo, que a gente pensa que está lá no fundo do poço, se sente até um pedaço de pano velho rasgado. Aí sim eu conheci Deus. Então, assim, e ele existe, e ele mudou a minha vida, ele mudou o meu pensamento. Todos os dias ele muda o meu pensamento, a minha forma de agir, porque ele faz eu olhar para ele, mesmo eu errando, porque eu sei que a gente tem que buscar Deus pela nossa perfeição. Mas talvez se eu não tivesse errado e se eu não errasse, eu não estaria buscando Deus. Porque como a palavra do Senhor fala que ele veio para os perdidos, ele veio para quem precisa. E quem não precisa, não precisa. Na verdade, quem não precisa não vai buscar ele. Então, eu louvo a Deus por hoje eu conhecer a palavra de Deus e ter a autoridade e a certeza que hoje eu tenho para mim estar aqui falando para você que realmente existe mudança na vida de um ser humano. Porque muitas das vezes você pode até já ter falado assim: vou lavar minha mão, não quero mais saber dessa pessoa. Às vezes pode até ser mesmo com o filho ou com um parente seu, um irmão, um esposo, uma esposa, você tem que falar assim, não tem mais jeito, já dei todas as oportunidades e essa pessoa não muda. Mas eu quero falar uma coisa para você, se Deus ele tem um chamado na vida dessa pessoa, ela vai mudar sim. Você tenha paciência, porque na hora certa Deus vai fazer a obra, mas quem faz a obra é Deus. Nós, ser humano, enquanto nós tentamos fazer com as nossas próprias mãos, nós só estragamos o trabalhar de Deus e impedimos de Deus trabalhar, de fazer a obra na vida da pessoa. Porque às vezes a gente acha que o mais importante é o material, que é a ostentação, é ter luxo das coisas, se vestir bem, ter dinheiro, né? Não faltar dinheiro, você ter rico, você ter aquele valor alto. E não é isso. O diabo, o seu inimigo, que é o diabo, falar bem claramente, sim, que não tem para onde escapar. Ele não quer que você fique buscando pela sua vida espiritual. Ele cega você
neste mundo, que o mundo é o quê? É o trabalho, é o dinheiro, é a fama, é o sucesso, né? É tudo aquilo que vai impedir você de buscar pela sua vida espiritual. E como que é buscar pela sua vida espiritual? Mudando a sua atitude de ser. Às vezes você é uma pessoa que não está agradando aquela outra pessoa que convive com você. Então você tem que tentar conviver com as pessoas que vivem ao seu lado. Porque que adianta você tentar ter amizade com todo mundo lá fora, mas você não fala com seu pai, você não fala com a sua mãe, não tem paciência com seus filhos, você ama todos, mas seus filhos você não ama, você é feliz na rua, mas quando chega dentro de casa você é infeliz, você xinga, fala palavrão, palavras de maldição, que é isso que está de cada dia te prisionando mais e impedindo de você ser feliz. Então, assim, ó, eu nasci de uma família pobre. Para a honra e glória do Senhor, foi um aprendizado para mim. Eu sou irmã de 5 irmãos, somos 6 filhos, fomos criados com a minha mãe e com o meu pai. Mas o meu pai, ele foi uma pessoa que ele deu muito trabalho. Ele não se faz presente mais conosco, né? Ele morreu novo, com aos 58 anos, se eu não me engano. Eu falei que eu nem queria marcar assim a data que ele morreu, que eu era muito pegada com meu pai. Eu me apeguei muito a ele porque ele era uma pessoa que dava muito trabalho. Ninguém acreditava na mudança dele. Ninguém acreditava que ele ia mudar. E realmente, assim, através da incredulidade das pessoas, e realmente Deus tirou ele da terra, não permitiu que ele viesse permanecer mais com a gente, porque realmente ele não teve aquela mudança para que as pessoas vissem, né, a mudança na vida dele. Mas Deus, ele conhece o coração de cada um. Mesmo que ele tenha errado com as atitudes dele várias vezes, Deus, ele entendia. Deus entende o coração, entendeu o coração dele. E eu creio que Deus, ele preparou meu pai e levou para a honra e glória do Senhor, para que ele não ficasse fazendo mais coisas erradas aqui na terra, né? Mais M, como as pessoas falam. E eu aprendi muito, assim, vendo a vida do meu pai com o ser humano, né? Porque nós temos que ter paciência. Eu fui uma pessoa que eu tive que ter, as pessoas tiveram que ter paciência comigo, mas eu aproveitei as oportunidades. Então, eu tento todos os dias, assim, ser uma pessoa melhor, não para me mostrar para as pessoas, para a minha própria exaltação, mas porque eu quero ter um caminho de paz, de tranquilidade. E eu já sei qual que é esse caminho de paz, de felicidade, de tranquilidade. E um caminho com equilíbrio, né? É somente com Deus, porque eu sempre chamei a Deus, sempre falei com Ele, e Ele sempre me ouviu nas dificuldades, nas aflições, né? As pessoas podem até olhar assim para você e falar, nossa, não acontece nada com ela, ou ela não tá nem aí para nada, ou ela só pensa em si própria, mas não é. Tem sofrimentos que nós temos que passar sozinho, nós e Deus. Nós não podemos falar para as outras pessoas. É igual quando nós estamos na escola. A gente está no aprendizado, estudando, então chega a hora da prova, nós não podemos fazer a prova com ninguém. Muito menos colar, tipo assim, pedir uma opinião para alguém. Então, a prova, você, a prova e o lápis e mais ninguém. Nem a sua professora que te ensinou, ela pode te dar opinião, nem sugestão, nada para você poder ser aprovado depois e ter uma nota boa. E a mesma coisa na nossa vida, nós passamos por provações para que depois nós viemos ser aprovados. E hoje eu aprendi isso e quero compartilhar com você, né? Saber, falar para você saber que Deus é com você, Deus é na tua vida, porque Ele é na minha vida, Ele me transformou e Ele está me transformando. Eu quero que Ele me transforme cada vez mais. Então, assim, hoje eu senti de falar isso com você. O que que Deus ele fez na minha vida? Ele me mudou bastante, me mudou mesmo, né? Quando assim, outrora, lá no passado, não era isso que o inimigo ele tinha planejado para mim no futuro. Até mesmo hoje eu poderia nem estar mais vivo, porque uma pessoa que ela é criada tipo assim, em comunidade, né, de periferia, de carência totalmente zero, ela tem mínima chance de vida no futuro. Então, assim, aquele que crê em Deus, que Deus escolheu, que dá ouvido para a palavra de Deus e executa ela na vida dela, realmente ela tem resultado. E o mais importante disso tudo
é necessário a gente se arrepender dos nossos atos mal feitos que nós fizemos e tentar se reconciliar cada vez mais no conserto, se consertando, tentando ser uma pessoa melhor cada vez mais. Não só para as pessoas ver lá fora, mas começando da nossa própria casa, do nosso próprio lar, com as próprias pessoas que nós convivemos, pai, irmãos, filhos, vizinho. Essa é uma linhagem que Deus ele quer que nós venhamos ter o contato, mas onde ficar um enfiado na casa do outro, um puxando o saco do outro, não, mas é um contato de respeito, que a pessoa olhe para você e fale, não, realmente essa pessoa, ela é uma pessoa do bem, entendeu? Então, assim, não é fácil, mas não é difícil, não é impossível. Edifício é um prédio enorme e é construído. Quer dizer, quantos edifícios são construídos, né? Quantos, e muitos enormes. Então, para nós, ser humano que somos, prioridade de Deus, também não há nada impossível, mas você tem que crer e executar aquilo que você crê todos os dias da sua vida, né? Eu acredito e eu executo, mesmo que venha ser aleijada, capengando, toda cheia de falha, mas eu não quero desistir de buscar o melhor para mim, porque o melhor para mim é o que Deus quer, né? Deus quer a união, Deus quer a perseverança, da gente não ficar prostrado, triste em cima de uma cama, reclamando da vida, reclamando de tudo. Deus quer que nós viemos perseverar para existir mudança. Você não persevera para ser um bom funcionário? Você não persevera e não luta para ser uma pessoa bem-sucedida, ter uma conta bancária recheada? Lute e persevere para você também ser um ser diferente, ser um ser próspero. E um ser próspero, ele é de boas obras, de bons frutos, é como você é. Né? Igual a Bíblia fala assim, ó, que o enfeite da mulher não vem estar nas belezas, né? Tipo, maquiagem, não que ele, eu acredito, senão ele não vai te condenar porque você usa. Mas a sua prioridade não é o exterior, e sim o interior, que ele quer que nós viemos ser belo por dentro, porque o que adianta a gente ter beleza só por fora e por dentro ser feio? Então, assim, analise você a si mesmo antes que você venha ficar analisando a vida dos outros. Cuida da tua vida, que você é um bem precioso que Deus te deu. Se você quer ver mudança em alguém seu, mude você primeiro, faça você, deixa Deus ele trabalhar no seu coração, que realmente ele existe, ele é de verdade. Se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia todo falando com vocês, mas eu não posso. Tenho muitas coisas para fazer, tenho minha obrigação de dona de lar, né? Então, que você venha ficar e praticar, busca Deus do seu jeito, fala com Ele, não fale para ninguém sua intimidade, a sua libertação, a sua mudança, não fale para ninguém, deixa que eles vão ver com os seus próprios olhos e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, e é isso que Deus quer, né? Que você venha, né, compartilhar se você gostou desse vídeo, compartilhar com pessoas que também precisam acreditar, renovar aquela fé dentro dela e saber que realmente existe mudança. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós temos que continuar. Tá bom, gente? Que vocês venham compartilhar, que vocês venham curtir também, para que eu venha ficar mais animada ainda de vir ficar falando com vocês aqui, né? Que vocês possam deixar um comentário de algum assunto que você quer falar, de alguma pergunta, que eu estarei aqui para ajudar vocês, tá? Que vocês fiquem com Deus e um grande beijo para todos.